Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir, praticar o seu listening e tentar compreender. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. In this first part of the exam, I'd like to ask you some general questions about yourself. Have you got any hobbies? Not really, no. But there are things I'd like to do if I had more time, like painting and sketching. I enjoy doing that when I get the chance. What kind of hobbies did you have when you were younger? Well, like a lot of young people, I used to collect things. I remember being very proud of my stamp collection. And I was obsessed with watching football for a while. Which hobbies are popular with young people in your country? To be honest, I don't think we really differ from young people anywhere. We like playing computer games, if you can call that a hobby. Lots of people do sport, but nothing in particular. Let's talk about your leisure time. How do you usually spend your weekends? My weekends usually start on Friday night when I go out with my friends to dance. That usually means I get up late on Saturday. I'll often go shopping in the afternoon, and Sundays are usually spent relaxing and getting ready for college the next day. What's your favourite day of the week? Friday, definitely. I have quite an easy day at college, so I'm often home by early afternoon. And as I said before, I always let my hair down on a Friday night, and it's something I look forward to all week. What do you like to do to relax? I like to read novels. I find I can get lost in a good story and forget about all the work I've got to do for college. And I always enjoy having my friends round to watch a film. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir e é um modelo, de entrevista da parte de speaking do exame IELTS. Olha só. In this first part of the exam, I'd like to ask you some general questions about yourself. Have you got any hobbies? Not really, no. But there are things I'd like to do if I had more time, like painting and sketching. I enjoy doing that when I get the chance. What kind of hobbies did you have when you were younger? Well, like a lot of young people, I used to collect things. I remember being very proud of my stamp collection, and I was obsessed with watching football for a while. Which hobbies are popular with young people in your country? To be honest, I don't think we really differ from young people anywhere. We like playing computer games, if you can call that a hobby. Lots of people do sport, but nothing particular. Let's talk about your leisure time. How do you usually spend your weekends? My weekends always start on Friday night when I go out with my friends to dance. That usually means I get up late on Saturday. I often go shopping in the afternoon and Sundays are usually spent relaxing and getting ready for college the next day. What's your favorite day of the week? Friday, definitely. I have quite an easy day at college, so I'm often home by early afternoon, as I said before. I always let my hair down on a Friday night, and it's something I look forward to all week. What do you like to do to relax? I like to read novels. I find I can get lost in a good story and forget about all the work I've got to do for college. And I always enjoy having my friends round to watch a film. Very good. Então, conforme eu disse, é uma parte, da entrevista da etapa de speaking do exame IELTS. Geralmente, na parte do speaking, quando você está diante da pessoa que vai te examinar, eles sempre começam fazendo perguntas pessoais, O exame de speaking geralmente começa com esse
com essa pequena entrevista, né? As pessoas vão fazendo perguntas pessoais. Olha só. In this first part of the exam, I'd like to ask you some general questions about yourself. Então, in this first part of the exam, nessa primeira parte do exame, né? First, primeiro, exam, exame. Então, nessa primeira parte do exame, I'd like to ask you some general questions about yourself. Então, I'd like, eu gostaria, esse apóstrofo com D, verbo would contraído, né? Lembre que o would é um modal utilizado para formar a condicional iria ou falar de ações que eram frequentemente praticadas no passado. Então, I'd like to ask you some general questions. I'd like to ask you, então eu gostaria de perguntar a você, ask, pedir ou perguntar, some, alguns, uns. General tem a ver com geral e questions, perguntas. Então, eu gostaria de perguntar a você algumas perguntas gerais, só um pouco redundante. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas gerais about yourself. Sobre yourself, pronome reflexivo, você mesmo, né? Então, eu gostaria de te fazer algumas perguntas gerais sobre si mesmo. Have you got any hobbies? Have you got any hobbies? Varia muito, depende muito de examinador para examinador, né? Não significa que serão sempre essas perguntas, mas, de novo, geralmente a primeira etapa, né, do speaking são perguntas pessoais mesmo. Então, às vezes a pessoa pode te perguntar de onde que você veio, como é que foi crescer nesse local. Sempre vai variar, tá bom? Não é um padrão, não são sempre as mesmas perguntas. Até porque se fossem, as pessoas iriam decorar as respostas, né? Have you got any hobbies? Have you got, mesma coisa que do you have? Have you got, você tem. Any, algum, qualquer. Em frases negativas, geralmente tende a ser nenhum. Em frases interrogativas ou afirmativas, algum, qualquer. Então, have you got any hobbies? Você tem quaisquer hobbies, ou então você tem algum hobby, né? Hobby é passatempo. Então, have you got any hobbies? Você tem algum passatempo? Você tem algum hobby? Not really, no. Not really, no. Really, advérbio realmente, né? Então, not really, não realmente, no, não. Então, na verdade, não, né? Não, realmente não, ou na verdade, não. But there are things I'd like to do if I had more time. Mas, there are things, there com o verbo be, existir. Então, there are, existem. Lembra que é sempre o verbo be quem vai ditar. Se é presente, passado, singular, plural. Então, but there are things. But there are things, mas existem coisas, né? Things, coisas. I'd like to do, eu gostaria de fazer, ou I'd like, mesma lógica daqui, né? I'd like, eu gostaria, to do, de fazer, if I had more time. Se eu tivesse mais tempo, ó. If, se, had, ele é o passado do verbo have, né? Have, ter, had, tinha. Só que if I had, se eu tivesse more time, mais tempo. Like painting and sketching. Like painting and sketching. Ó, like aqui tava como verbo gostar. Aqui ele já atua como a palavrinha como. Então, como, painting and sketching. Olha só, o ing nem sempre é utilizado para expressar o gerúndio, né? Ando, indo, indo, aquilo que está acontecendo. Ing também pode ser utilizado para transformar o verbo em substantivo, objeto, sujeito da frase. Então, ele está falando de coisas que ele gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer isso aqui, né? Não necessariamente ele está falando assim, I am painting, eu estou pintando. Mas existem coisas que eu gostaria de fazer se eu tivesse mais tempo, como pintar e desenhar, tá? Painting vem de paint, que é pintar, e sketching vem de sketch, que pode ser esboço, rascunho, né? Geralmente sketching tem a ver com esboçar, desenhar. Então, mas existem coisas que eu gostaria de fazer se eu tivesse mais tempo, como pintar e desenhar. I enjoy doing that when I get the chance. I enjoy doing that. Eu gosto de fazer isso. Provavelmente você já deve ter escutado que quando a gente vai falar sobre as coisas que a gente gosta de fazer em inglês, né? I like, I enjoy, I love. E as coisas que a gente não gosta, né? I hate, I don't like. A gente vai utilizar o verbo com ing. Então, I enjoy doing that. Eu gosto de fazer isso, né? O that fazendo referência ao que foi dito anteriormente. When I get the chance, né? When I get the chance. When, quando. I get, vários usos, várias aplicações.
the chance, a chance. Pelo contexto aqui, I enjoy doing that when I get the chance. Eu gosto de fazer isso, né, pintar e desenhar, quando eu tenho a chance, né, quando eu tenho chance. Sempre que dá, sempre que sobra um tempinho, eu gosto de pintar e desenhar. What kind of hobbies did you have when you were younger? Então, what kind of hobbies? Kind, né, vem de tipo, também pode ser utilizado como meio, inclusive kind of, meio que. Algumas pessoas têm isso aí como vício de linguagem, né? What kind of hobbies? Quais tipos de hobbies? Que tipos de hobbies did you have? Você tinha, did auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples. Então, did you have? Você tinha, ele modifica o verbo have, né? Ter. Então, você tinha when you were younger. Quando você era mais jovem, né? Young, jovem. E are comparativo, younger, mais jovem. Então, what kind of hobbies did you have when you were younger? Quais tipos de hobbies você tinha quando você era mais jovem? Well, like a lot of young people, I used to collect things. Well, like a lot of young people, bem, né? Well, bem, like a lot of, como, like, como, a lot of, muitas, né? A lot of, muito, muitas, young people, pessoas jovens. Então, bem, como muitos jovens, com muitas pessoas jovens, I used to collect things. I used to, eu costumava, collect things, colecionar coisas. Collect é o verbo colecionar. Vou chamar a atenção para used to. Ele pode ser utilizado no presente como estar acostumado. I am used to get up early. Eu estou acostumada a levantar cedo, acordar cedo. Ele também pode ser utilizado no passado como costumava, que é o caso dele aqui, ó. Like a lot of young people, I used to collect things. Como muitas pessoas jovens, como muitos jovens, eu costumava colecionar coisas. I remember being very proud of my stamp collection. Então, I remember, eu me lembro. Remember tem a ver com se lembrar. Então, I remember, eu me lembro. Being very proud of my stamp collection. Eu me lembro disso aqui. Disso o quê? De ser muito orgulhoso. Proud tem a ver com orgulhoso. Of my stamp collection. Da minha collection, coleção. Stamp, selo. Então, eu me lembro de ser muito orgulhoso da minha coleção de selo ou da minha coleção de selos. Uma coisa aqui, Proud, orgulhoso, orgulhosa. Pride, orgulho. Tá? And I was obsessed with watching football for a while. And I was obsessed, e eu era obcecado with watching football for a while. Por assistir futebol por um tempo, né? Eu era obcecado com assistindo futebol. Eu era obcecado por assistir. Eu era obcecado por isso aqui. Isso o quê? Assistir futebol por um tempo. Eu fui obcecado por assistir futebol por um tempo. Which hobbies are popular with young people in your country? While tem a ver com intervalo de tempo, também pode ser enquanto, tá? Então, which hobbies are popular with young people in your country? Which hobbies, quais hobbies are popular, são populares, with young people, com pessoas jovens, com jovens, in your country, no seu país. Lembrando que o which, né? Qual, o que, só que de um jeito mais limitado do que what, né? Quando as opções são mais limitadas, nós utilizamos which. Então, quais hobbies são populares com jovens no seu país? To be honest, para ser honesto, to be honest, para ser honesto, I don't think we really differ from young people anywhere. I don't think, eu não acho, we really differ, que nós realmente, differ tem a ver com diferenciar. Então, que nós realmente nos diferenciamos from young people, de pessoas jovens anywhere, em qualquer lugar. Então, eu não acho que nós somos diferentes dos jovens em qualquer lugar, eu não acho que nós realmente nos diferenciamos dos jovens em qualquer lugar. We like playing computer games. Nós gostamos de jogar jogos de computador. If you can call that a hobby. If you can call that a hobby. Se você puder, né? Can, verbo modal, poder ou conseguir. Call, chamar. That, fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Hobby, né? De hobby, de passatempo. Se você puder chamar isso de hobby.
Lots of people do sport, but nothing in particular. Lots of people, muitas pessoas, do sport, fazer esporte, praticar esporte, né? Então, muitas pessoas praticam esporte, but nothing in particular, mas nada em particular. Let's talk about your leisure time. Let's talk about your leisure time. Leisure time, tempo de lazer. Então, vamos falar sobre o seu tempo de lazer. How do you usually spend your weekends? How do you usually spend your weekends? Como você, usually, geralmente, advérbio geralmente, spend, passar ou gastar. Your weekends, os seus fins de semana. Então, como você geralmente passa os seus fins de semana, os seus finais de semana. My weekends always start on Friday night. My weekends, meus finais de semana, always, sempre, start, começar, iniciar, on Friday night, na sexta-feira à noite, né? Friday, sexta-feira. Então, meus fins de semana sempre começam na sexta-feira à noite. When I go out with my friends to dance. When I go out, quando I go out, sair, né? Go, ir, out, fora, go out, sair, with my friends, com os meus amigos, to dance, para dançar. That usually means I get a plate on Saturday. That usually means, isso, geralmente, means tem a ver com significar, referir. That usually means, that, fazendo referência ao que foi dito anteriormente, usually means. Usually, geralmente, mean tem a ver com significar, referir, ter ou não a intenção, né? Então, that usually means, isso geralmente significa I get up late on Saturday. Get up, levantar, também pode ser utilizado, né, nesse sentido de levantar da cama. Nós temos wake up para acordar e o get up também pode ser utilizado, né? Eu levanto às 7 todos os dias, tá bom? Então, that usually means I get up late on Saturday. E isso geralmente significa que eu me levanto tarde on Saturday, no sábado. I'll often go shopping in the afternoon. Often é outro advérbio de frequência que significa frequentemente. Esse apóstrofo com LL, verbo will contraído. Will é um verbo modal utilizado para constituir futuro ou formar pedidos e requerimentos formais e educados. Então, I'll often go shopping. Eu frequentemente vou às compras. Go shopping não é ir para o shopping, é ir fazer compras. Então, como é que eu falo shopping em inglês? Pode ser mall, pode ser shopping mall, tá? Então, I'll often go shopping in the afternoon. Eu frequentemente vou às compras à tarde, in the afternoon, à tarde. And Sundays are usually spent relaxing and getting ready for college the next day. And Sundays e domingos, né? Sundays, domingos, are usually, são geralmente, spent é o particípio de spend, que é gastar ou passar. Então, são geralmente gastos passados. Relaxing and getting ready, relaxando e getting ready, preparando, ficando pronto, né? Get ready tem a ver com preparar, ficar pronto for college, para a faculdade, the next day, no próximo dia. Então, e os domingos geralmente são passados, né? Eu geralmente passo os domingos relaxando e me preparando para a faculdade no próximo dia, né? Para ir para a faculdade no próximo dia. What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? Qual é o seu dia favorito da semana? Friday, definitely. Friday, definitely. Sexta-feira, definitivamente. I have quite an easy day at college. I have quite an easy day at college. Eu tenho quite an easy day. Easy day seria dia fácil, dia tranquilo, né? Easy tem a ver com fácil. Quite é utilizado no sentido de muito, bastante. Então, I have quite an easy day. Eu tenho um dia bastante calmo, né? Eu tenho um dia bastante calmo at college, na faculdade. Então, eu tenho um dia bem tranquilo na faculdade. So, I'm often home by early afternoon. So, então, I'm often, eu estou frequentemente home, casa. Então, eu chego em casa frequentemente by early afternoon. By early afternoon, cedo pela tarde, no início da tarde, né? Early morning, de manhã cedinho. Early afternoon é bem no inicinho da tarde.
Então, eu frequentemente chego em casa no início da tarde. As I said before, como eu disse antes, né? O said passado de say, dizer. Então, as I said before, como eu disse antes. Before, antes. I always let my hair down on a Friday night and it's something I look forward to all week. Olha só que interessante. Let my hair down não é soltar o meu cabelo, né? Na verdade, é uma expressão e significa ficar de boa, relaxar, né? Então, I always let my hair down on a Friday night. Eu sempre relaxo na sexta-feira à noite. And it's something, e é algo, né? Something, algo, alguma coisa. I look forward é esperar ansiosamente. To all week. Então, e é algo que eu espero ansiosamente para, então eu espero ansiosamente por isso aqui. All week, a semana toda, né? All week, a semana toda, a semana inteira. E é algo cujo eu espero ansiosamente a semana inteira. What do you like to do to relax? What do you like to do to relax? O que você gosta de fazer para relaxar, né? I like to read novels. Eu gosto de ler romances, tá? Novels, romances. I find I can get lost in a good story and forget about all the work I've got to do for college. I find, find, ele é achar, né? No sentido de encontrar. No inglês britânico, ele também pode ser utilizado da mesma forma que think, achar, de pensar, de ter a sua opinião. Então, I find, eu acho. I can get lost, eu posso. Get lost, se perder, ficar perdido. Então, eu acho que eu posso me perder in a good story, em uma boa história. And forget, esquecer. About all the work, sobre todo o trabalho. I've got to do, que eu tenho que fazer, né? I've got, mesma coisa aqui, I have. Todo o trabalho que eu tenho que fazer para a faculdade, né? College, faculdade. Então, eu acho que eu posso me perder em uma boa história e esquecer de todo o trabalho que eu preciso fazer para a faculdade. And I always enjoy having my friends round to watch a film. And I always enjoy, e eu sempre enjoy, curtir, aproveitar, having my friends. Eu sempre aproveito, eu sempre gosto disso aqui. Disso o quê? Having my friends round. Agora, have somebody round é o mesmo que have somebody over. É você receber alguém na sua casa, né? Então, e eu sempre gosto de receber os meus amigos, having my friends round. Receber os meus amigos to watch a film. Para assistir um filme, tá? Então, de novo, have somebody round or have somebody over é você receber alguém, né? Quando alguém vai te visitar na sua casa. E eu sempre gosto de receber os meus amigos para assistir um filme, ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, né? No caso do texto com a tradução, basta você visitar o nosso site, o link fica aqui na descrição. Inclusive, eu também vou deixar o áudio só com as perguntas, tá? Caso você queira praticar o seu speaking. Aí você pode ouvir as perguntas e responder, treinar o seu speaking, né? Dá uma estudada no modelo de respostas dele e tenta formular as suas respostas, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. In this first part of the exam, I'd like to ask you some general questions about yourself. Have you got any hobbies? Not really, no. But there are things I'd like to do if I had more time, like painting and sketching. I enjoy doing that when I get the chance. What kind of hobbies did you have when you were younger? Well, like a lot of young people, I used to collect things. I remember being very proud of my stamp collection. And I was obsessed with watching football for a while. Which hobbies are popular with young people in your country? To be honest, I don't think we really differ from young people anywhere. We like playing computer games, if you can call that a hobby. Lots of people do sport, but nothing in particular. Let's talk about your leisure time. How do you usually spend your weekends? My weekends usually start on Friday night when I go out with my friends to dance. That usually means I get up late on Saturday. I'll often go shopping in the afternoon,
and Sundays are usually spent relaxing and getting ready for college the next day. What's your favourite day of the week? Friday, definitely. I have quite an easy day at college, so I'm often home by early afternoon. And as I said before, I always let my hair down on a Friday night, and it's something I look forward to all week. What do you like to do to relax? I like to read novels. I find I can get lost in a good story and forget about all the work I've got to do for college. And I always enjoy having my friends round to watch a film. In this first part of the exam, I'd like to ask you some general questions about yourself. Have you got any hobbies? Not really, no. But there are things I'd like to do if I had more time, like painting and sketching. I enjoy doing that when I get the chance. What kind of hobbies did you have when you were younger? Well, like a lot of young people, I used to collect things. I remember being very proud of my stamp collection. And I was obsessed with watching football for a while. Which hobbies are popular with young people in your country? To be honest, I don't think we really differ from young people anywhere. We like playing computer games, if you can call that a hobby. Lots of people do sport, but nothing in particular. Let's talk about your leisure time. How do you usually spend your weekends? My weekends usually start on Friday night when I go out with my friends to dance. That usually means I get up late on Saturday. I'll often go shopping in the afternoon, and Sundays are usually spent relaxing and getting ready for college the next day. What's your favourite day of the week? Friday, definitely. I have quite an easy day at college, so I'm often home by early afternoon. And as I said before, I always let my hair down on a Friday night, and it's something I look forward to all week. What do you like to do to relax? I like to read novels. I find I can get lost in a good story and forget about all the work I've got to do for college. And I always enjoy having my friends round to watch a film.